De acordo com expectativa publicada pelo IBGE, o Piauí deve bater recorde na safra de grãos este ano. Hoje nós recebemos o diretor executivo da Associação dos Produtores de Soja do Piauí, Rafael Maschio. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Bom, qual a expectativa de fato? Deve se bater um recorde na colheita de grãos já nessa safra 2019-2020? Essa notícia de recorde a gente tem visto aí ao longo dos anos, né? Porque o Piauí trata-se de uma fronteira agrícola que tem incrementado aí as áreas de cultivo, principalmente de grãos, soja, milho e outras culturas. E a gente já tem esse crescimento anual aí da produção, em função tanto do aumento de área quanto do aumento da produtividade, né, das culturas. Então a gente tem uma expectativa aí que a gente supere as 4,5 milhões de toneladas que foram atingidas agora na última safra, 18-19. Tem a expectativa que a gente retome aí as 2 milhões e 500 mil toneladas de soja, que a gente já atingiu isso em 17-18. Infelizmente na safra 18-19 a gente ficou um pouquinho abaixo por conta de uma restrição de chuvas, e que a gente tem esse crescimento aí anual que a gente tem observado no Piauí de 4%, 7% até 15% ao ano na produção de grãos no estado. O período chuvoso deste ano foi satisfatório para os produtores? A safra 18-19, que foi a última safra concluída, né, ela foi de maneira geral satisfatória, especialmente para a cultura do milho, que ela é uma cultura com plantio um pouco mais tardio, então ela não pegou aquela deficiência hídrica ali que a gente observou para a soja nos meses de dezembro, janeiro, e a gente teve um recorde de produção de milho. Foi o primeiro ano que o Piauí produziu mais milho, inclusive, que os estados do Maranhão e da Bahia, que é uma notícia muito boa para o estado. A soja, infelizmente, a gente teve uma pequena quebra aí de uns 9% a 10% em função dessa deficiência de chuva nos meses de dezembro, mas a gente espera aí que agora, para a safra 19-20, isso se normalize e a gente volte lá a atingir as 2 milhões e 500 mil toneladas de soja, somando lá com as mais de 1 milhão e 500 mil toneladas de milho e outras culturas, superar essa marca aí das 4,5 milhões de toneladas de grãos no estado. Isso tem uma importância fundamental em termos econômicos, em termos de geração de renda para o estado, de emprego. Pra você ter ideia, hoje, se você pegar soja e milho, são mais de 85% do valor bruto da produção agropecuária do estado. Isso há 10, 20 anos atrás era uma produção praticamente irrisória, hoje já são mais de 4 bilhões de reais que são injetados na economia do estado em função dessas commodities, desses grãos que são produzidos. Apesar desses resultados, a ProSoja ela luta por melhorias, né? Representa Exatamente. Os produtores junto ao governo, junto à Assembleia Legislativa. Que demandas vocês têm buscado atualmente? Apesar desse crescimento, a gente tem uma série de dificuldades que a gente ainda enfrenta. Normal, por um lado, por ser um estado jovem na produção de grãos, uma fronteira agrícola, mas isso já vem acontecendo há alguns anos, são 2 décadas aí que os produtores têm se dedicado a isso, e a gente não tem uma deficiência muito grande ainda na questão de infraestrutura. Então a gente tem se debruçado muito forte sobre a questão de infraestrutura. A gente tem basicamente 2 rodovias estaduais que atendem o Cerrado lá na mesorregião sudoeste, no extremo oeste da mesorregião sudoeste piauiense, a conhecida Transcerrados, né, que é um corredor norte-sul lá para a região, e a PI 392 também, que ligaria aí as cidades de Bom Jesus a Baixa Grande do Ribeiro, 2 importantes polos de produção, ligando a Uruçuí, seria o principal corredor leste-oeste, junto com o corredor da Transcerrados. O governo propôs uma parceria público-privada para a Transcerrados. A ProSoja tem uma avaliação positiva deste projeto? Na verdade, a gente tem buscado todas as alternativas possíveis. Se o governo alega que não tem condições de fazer os investimentos com recurso próprio, que é o que a gente desejaria, até porque esse desenvolvimento ele gera uma arrecadação significativa para o estado, a gente tem buscado outras formas de viabilizar isso. E dentro das alternativas estão as PPPs, as parcerias público-privadas, com participação também do governo do estado. Tem demanda por energia elétrica ainda na região? Também a gente tem discutido isso muito com a Equatorial.
E tem uma deficiência muito grande, falando aí de infraestrutura, os principais gargalos de infraestrutura, a gente pode citar rodovias, né, principalmente, e a questão das redes de distribuição. Então, as redes têm que chegar nas fazendas, a gente ainda tem uma deficiência muito grande, a maior parte das propriedades do Cerrado Piauiense ainda não tem esse atendimento por essas redes de distribuição. E a gente acaba também, com isso, atrasando o segundo passo, que seria a agroindustrialização desses produtos, né? Que dependem de uma infraestrutura mais robusta, da energia elétrica, para se agregar valor a essa produção também. Certo. A Assembleia Legislativa, especialmente através do deputado Henrique Pires, do MDB, criou uma frente parlamentar para defender esses e outros interesses. Essa frente tem dado realmente resultado favorável a vocês? Isso, a frente ela é fundamental na articulação política com o Legislativo e, inclusive, com os outros poderes. Isso foi uma provocação que, inclusive, partiu da ProSoja Piauí, a ProSoja representando aí os produtores de grãos, de soja e milho, se juntar com os outros segmentos do setor agropecuário, a pecuária, o mel, os diversos setores aí que compõem o setor agropecuário, e criar uma frente em defesa desse setor, para buscar as soluções para esse setor. A gente tem o caso aí da regularização fundiária, que foi agora as últimas 2 semanas, a gente teve as votações dos novos marcos legais da legislação fundiária para o estado do Piauí, para tentar melhorar o ambiente de regularização fundiária também, garantir segurança jurídica para os produtores e alavancar os investimentos também. Então a frente ela tem sido fundamental. O deputado Henrique, junto com outros parlamentares que estão apoiando a frente, tem se dedicado a essas demandas do setor, especialmente essa de regularização fundiária e de infraestrutura. Sobre esse ponto, diretor, qual a avaliação da ProSoja no sentido de documentar as terras que também envolvem o agronegócio aqui no Piauí? A gente tem uma certa insegurança jurídica por conta desse questionamento que se faz ao direito de propriedade dessas terras. O produtor chegou aqui no Piauí há 15, 20 anos atrás ou mais, adquiriu essas terras de boa fé, só que hoje se gerou essa discussão sobre a segurança jurídica desse direito de propriedade que se tem. Então, para isso, se precisa fazer uma regularização fundiária robusta, que garanta essa segurança jurídica necessária, até porque é um setor que depende de investimentos vultuosos, especialmente na parte de preparo dessas áreas para se tornarem produtivas, investimento em máquinas, em armazenagem, a própria infraestrutura. Então, se precisa alavancar recursos para isso. E o produtor precisa ter a segurança, a certeza jurídica do direito a essas propriedades para usar isso como garantia junto às instituições de fomento ao crédito, para que ele possa fazer os investimentos necessários e estar melhorando, aumentando a produtividade e a produção e gerando mais renda e emprego para o Estado. Tá bom, muito obrigado pela presença, pela participação. Rafael Márcio, que é diretor executivo da ProSoja, Associação dos Produtores de Soja do Piauí. Obrigado Ótima pelo tarde. espaço.